Olá, esse é o segundo webinar da série oferecida pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Hoje nós traremos uma análise política das medidas econômicas e sanitárias relacionadas ao Covid-19. Para conversar conosco essa noite estão aqui Daniel Vargas, doutor em Direito, especialista em Direito, Governo e Políticas Públicas, foi secretário de Ações Estratégicas e ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. É professor da FGV Direito, no Rio de Janeiro, da FGV-ESP e pesquisador do FGV Agro. Fernando Limonge, doutor em Ciência Política, autor de inúmeros livros e importantes artigos na área, sua pesquisa aborda os temas regimes políticos, eleições e relações entre os poderes. Foi professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e é professor da FGV-ESP. Lilian Furquim, economista e doutora em Ciência Política, especialista em liberalismo e teoria da justiça. Trabalhou na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo como assessora do secretário no projeto de modernização dos serviços públicos, o governo eletrônico. Atualmente é vice-diretora e professora da FGV-ESP. E, por último, mas não menos importante, professor Maurício Fronzalha, doutor em Ciência Política, pesquisador dos temas Políticas Públicas Internacionais e Governança Global. Foi assessor do gabinete da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, é professor da FGV-ESP e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu sou Priscila Tavares e tenho o prazer hoje de mediar a fala dos meus colegas aqui presentes. Eu vou começar por Fernando Limonge. Fernando, eu queria pedir para você iniciar a nossa conversa de um ponto de vista mais geral, discutindo o que a pandemia pelo novo coronavírus revela sobre o desempenho da democracia e o que a gente pode esperar como reação dos líderes democráticos à crise de saúde pela qual nós estamos passando. Boa noite, Fernando. Boa noite Priscila, boa noite aos colegas com quem divido a mesa, embora não seja propriamente uma mesa. Gostaria de agradecer o convite e louvar a iniciativa muito pertinente e muito legal que a gente possa discutir num momento como esse. Então, respondendo de forma rápida à pergunta feita pela Priscila, vejam, a primeira reação ao coronavírus, à crise do coronavírus, ela levou a uma certa confirmação de uma visão tradicional que a gente tem sobre como os regimes políticos, os diferentes regimes políticos, democracias e regimes autoritários, tratam informações. E como regimes autoritários ou regimes que ainda mantêm um certo controle sobre a economia, tem uma tendência a não tratar bem as informações e a querer subtrair informações. Então, a primeira versão sobre a crise do coronavírus na China ressaltava esse problema de informação entre as lideranças regionais e as lideranças nacionais, as lideranças regionais querendo encobrir os fatos por causa da política de metas, de objetivos a serem atingidos. Então, os líderes seriam punidos com a quebra da produção, então eles tentaram esconder essa informação, ou teriam tentado esconder essas informações. Isso confirmaria uma visão conhecida do Amartya Sen, que diz que regimes democráticos versus regimes autoritários, eles tratam esses problemas de forma diferente, né? Então, nos regimes democráticos, o alarme toca muito rapidamente, há outras fontes de informação do que o governo não controla tanto as informações, e, portanto, essa crise só poderia ter acontecido inicialmente na China, por causa desta característica dos regimes autoritários. E que os regimes democráticos potencialmente tratariam melhor da situação. Ora, depois de uns tempo e com a crise na Itália, na França, na Espanha, essa visão um pouco que se reverteu, né? Porque as democracias, e também democracias muito consolidadas, velhas, tradicionais, muito desenvolvidas do ponto de vista econômico,
também reagiram muito mal à crise, até pior do que a China. Né? Então, os líderes tenderam a esconder a informação, reagir de forma muito lenta, atrasada, não querendo pagar o preço que essas medidas causariam. Né? Então, nós tivemos esse delay na resposta dos regimes democráticos, que levou, então, a um questionamento da própria capacidade dos regimes democráticos se prepararem para situações como essa. E depois, com a reação mais rápida, o controle que a China teve sobre a pandemia, a crise na China, chegou-se a uma conclusão invertida. Né? Quer dizer, numa situação como essa, regimes não democráticos podem coibir a liberdade de forma que os regimes democráticos não conseguem fazer. Né? Então, impondo quarentena, impondo lockdown, esse tipo de coisa que a China foi pioneira em fazer. Mas o que nós vimos foi que Itália teve que fazer a mesma coisa, França fez a mesma coisa, Estados Unidos, agora Nova York, está fazendo a mesma coisa, né? E também nos regimes democráticos, sobretudo nos regimes federalistas, mas não só, porque na Itália, que não é federalista, também você está tendo um conflito muito grande entre os entes de governo. Né? Quem assume a responsabilidade, quem faz o quê, um jogo de empurra entre, aqui no caso do Brasil, entre governadores, governo federal, mas é a mesma coisa nos Estados Unidos. Né? Então, as democracias saem bem mal deste fenômeno, né? Desta crise, não tendo sido capaz de formular respostas rápidas, eficientes, né? Para o controle da infecção e da sua dispersão. Legal. Obrigada, Fernando. Eu queria continuar, então, essa discussão, tratando ainda desse tema de tomada de decisões dos diferentes países para o enfrentamento da crise, com o professor Maurício, pedindo para que ele discorresse sobre o papel da Organização Mundial da Saúde nas políticas nacionais no combate à pandemia. E se você pudesse citar alguns exemplos internacionais, se aprofundar um pouco mais nisso que o Fernando destacou, e também destacar o caso brasileiro nessa relação com a OMS. Ok. Tá. Boa noite a todos. É um grande prazer dividir essa mesa virtual com vocês. Tá? Então, eu vou falar bem rapidamente da fundação da OMS para a gente ter uma ideia aí de como ela age. Né? Na verdade, desde o século XIX, existem tentativas de se criar um órgão internacional de saúde, tá? Até pela intensificação do comércio, do fluxo de mercadorias e de pessoas que acaba se dando no século XIX. Então, algumas tentativas foram feitas. Tá? Uma das primeiras foi feita aqui, foi o que deu origem depois à Organização Pan-Americana de Saúde, que foi criada ali nos Estados Unidos no início do século XX. Houve também uma tentativa na França, e mais especificamente, tinha um departamento de saúde da Liga das Nações, que foi fundada logo após a Primeira Guerra Mundial. Então, esses são os precedentes. A Organização Mundial da Saúde ela é criada junto com o sistema de governança internacional que se faz no pós-Segunda Guerra, tá? E que tem como um dos pilares a criação da ONU. Tá? Tem a criação da ONU e tem também a criação de outros órgãos que a gente acaba conhecendo mais por ter uma influência direta no Brasil, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e depois, posteriormente, a Organização Mundial do Comércio. Então, a gente precisa entender como a Organização Mundial da Saúde age. Ela age como uma agência intergovernamental. Então, assim, ela não tem o poder de impor políticas públicas para os seus sócios, para os seus afiliados. Tá? Ela não é supranacional, ela não está acima do Estado nacional. Ela não tem a soberania para isso, ela não tem esse atributo soberano. Então, ela acaba fazendo recomendações. Então, na verdade, o que tem sido feito desde a sua criação, ela passou por vários períodos, né, por várias fases,
Em um primeiro lugar, se tentou monitorar os sistemas de saúde, ver quais eram as falhas nos diversos países. Aí se passou para políticas de dar cuidado, né, de dar um cuidado universal à saúde. Na Conferência de Saúde que foi feita no final dos anos 70, no Cazaquistão, gerou um protocolo ali que ele serve de base hoje para o que a gente trabalha de política pública de saúde, que foi feito na cidade de Alma-Ata. E daí esse protocolo leva esse nome. Então, a função da Organização Mundial de Saúde, ela é de cooperação técnica e cooperação científica. Tá? Ela não tem esse poder de fazer as políticas públicas para os países. Então, esse tipo de política pública que acaba sendo feito pelos países com influência das diretrizes da Organização Mundial da Saúde, tá? Ela faz parte hoje do que a gente chama de governança internacional ou de governança global. Para ser implementado, ela depende da cooperação, né, da responsabilidade dos países. Então, eles entram em acordo e eles seguem ou não essas recomendações da Organização Mundial da Saúde. No caso do Brasil, aqui especificamente nas outras pandemias, né, ou nas outras epidemias, a de H1N1, a gente não teve tantos problemas na implementação das recomendações da OMS, tá? As recomendações, elas foram seguidas. No caso do Covid, essas recomendações, elas encontram certas resistências ali por parte, dentro do governo federal, e depois um conflito federativo entre o presidente e os governadores, entre governadores e prefeitos. Tá? Agora, não é uma obrigação de seguir essas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Tá? Ela não tem esse poder. Tá? Aí a questão ela vai um pouco do conflito interno que isso vai gerar. Existiram acusações, o presidente Trump acusou a Organização Mundial de Saúde de ser pró-China, né? E de esconder os dados, etc. O que não parece ser o tom da atuação da OMS. Então, a gente segue no site deles, nas informações, tem uma cronologia. Eles foram divulgando conforme as informações foram chegando da China. Vai ter um problema ali dessas informações, como bem colocou o professor Fernando Limonge. Então, eles foram fazendo o que lhes é possível fazer, né? Então, e aí, para a gente, eu queria só para terminar, pegar um ganchinho um pouco no que o professor Fernando Limonge falou, a questão das democracias. A gente precisa pensar um pouquinho se essa crise do coronavírus, se ela vai nos trazer um mundo mais protecionista e mais nacionalista do que aqueles que vivemos hoje. Tá? Nos anos 90 se falava tanto da globalização e se falava até do fim do nacionalismo ou de uma diminuição bem grande do seu poder, e hoje a gente vê um ressurgimento do nacionalismo que talvez saia fortalecido, tá? depois da crise do coronavírus. Legal, obrigada, Maurício. Eu acho que eu vou passar a palavra para o professor Daniel Vargas, para a gente entrar mais especificamente nos impactos políticos da pandemia no cenário brasileiro. Eu queria pedir, Daniel, para você discutir de que forma essa crise tem afetado a organização do direito e do próprio Estado, dando um enfoque ao papel de atuação dos governadores e prefeitos dentro da nossa estrutura de federalismo. Isso, agora sim. Muito Sim. obrigado pelo convite. É um prazer participar dessa conversa com vocês. Boa noite a todos que nos ouvem. E eu espero que seja uma boa oportunidade da gente trocar ideias e ajudar um pouco o Brasil e a gente mesmo a entender o que está acontecendo no nosso país. Uma das dimensões mais relevantes da política, mas, a meu ver, pouco ainda discutidas e debatidas no Brasil recente, é o federalismo. O federalismo é uma espécie de
infraestrutura da dinâmica política em um país grande e desigual como é o Brasil. E se a gente for observar os noticiários e os debates brasileiros nos últimos 30 anos, talvez as principais manchetes e preocupações que nós tivemos estiveram ligadas a posições ou a discussões que aconteciam exclusivamente no plano da União. Então, é Brasília na interação entre o Congresso e o presidente, eventualmente com o Supremo, discutindo e decidindo o que o Brasil deve fazer. Ao longo dos últimos anos, e eu acho que, em especial, a partir da crise de calamidade pública em que o Brasil vive, o tema do federalismo ascendeu a um grau de importância que eu, na minha geração, pelo menos, nunca tinha visto. E eu creio que isso chama a atenção de várias pessoas que observam o Brasil e tentam entender a relação entre essa luta federativa e o que tem acontecido na saúde. Para começar essa nossa conversa, eu vou destacar 3 aspectos dessa elevação da prioridade do federalismo que parecem chamar a atenção do Brasil. Então, o primeiro desses aspectos tem que ver com o próprio problema da saúde pública. Falar de saúde no Brasil é, queiramos ou não, falar da organização do SUS. O SUS é uma engrenagem altamente engenhosa, construída em especial ao longo das décadas de 80 e 90, que tem entre os seus atributos justamente conseguir reconciliar, de um lado, o direito universal à saúde de todo cidadão, independente do local em que ele nasce, com uma autonomia federativa dos estados e municípios, respeitando a sua capacidade de prestação de serviço. Então, o SUS liga, de um lado, o direito universal de todos com a colaboração entre os entes federados na prestação desse serviço. E quando nós nos preocupamos com a capacidade de atendimento dos hospitais, com a capacidade de realização dos testes das pessoas, a gente naturalmente traz para o centro das nossas preocupações a organização e o funcionamento do SUS. O próprio papel do Ministério da Saúde, como agente coordenador dessa estrutura federal, e os seus embates com o presidente da República, são mais um sinal de como, pelo SUS, o federalismo entra no centro da discussão política brasileira. O segundo aspecto, ou segunda vertente em que o federalismo alça uma prioridade nacional nesse momento, diz respeito à regulamentação das liberdades civis durante o período de quarentena. Então, nós sabemos que o Brasil aprovou uma lei que estabelece esse período de calamidade pública em que nós nos encontramos. E o que essa lei faz é inverter a lógica das liberdades. Então, em uma democracia, em qualquer democracia, a regra é que todos nós somos livres para fazer o que bem entendemos, a não ser que a lei nos restrinja. O que a gente tem agora, nesse estado de calamidade pública, de emergência em que a gente se encontra, é o inverso. As atividades comerciais são proibidas, a não ser que elas sejam essenciais. E, portanto, elas podem e devem se manter em funcionamento. Mas, ao estabelecer esse critério, a lei delega para os 3 níveis da federação uma certa autonomia de regulamentar o que é essencial e não é. E, portanto, o que poderia ficar aberto durante esse período de quarentena. E o que nós observamos no chão da realidade brasileira é que municípios e estados diferentes têm adotado critérios diferentes para estabelecer o que pode ou não funcionar. E isso parece um problema simples, mas, na verdade, é um grande impasse para o funcionamento de várias atividades econômicas e comerciais no Brasil, mas também para a atuação, para a própria rotina e bem-estar das pessoas. Uma empresa que opera nos 20 estados, nos 27 estados da Federação Brasileira, ela, em tese, teria que obedecer a 27 regras diferentes. E como essas regras são alteradas quase que instantaneamente, porque o passo da política agora é muito acelerado, a empresa também está continuamente tendo que rever suas próprias formas de funcionamento e de organização, muitas vezes sem uma clareza do que vale e o que não vale em cada região do país. Então, a segunda frente em que o federalismo ganha uma centralidade imensa nesse momento
diz respeito a essa variação de regulamentações legislativas que tem acontecido em todas as unidades da Federação Brasileira, em todos os cantos do país. E o terceiro aspecto da centralidade federativa, e esse me parece o mais interessante e relevante, é a emergência dos governadores como protagonistas da política nacional. Se a gente observar o papel que, em geral, os estados e os municípios possuíam na definição da agenda política brasileira ao longo dos últimos 30 anos, a sua posição era, em grande medida, subsidiária ou marginal. O peso realmente decisivo para dizer o que vale e o que não vale, para selecionar entre os vários problemas brasileiros aqueles que são alçados ao nível de prioridade nacional, estava nas mãos do presidente da República e, em alguns casos, do Congresso brasileiro. Mas agora o que a gente tem assistido é uma espécie de mudança desse eixo político, com o centro de gravidade da política sendo dividido, em alguns casos deslocado, para os próprios governadores. Isso não aconteceu apenas agora, com o problema da saúde pública que o Brasil vive. Na verdade, essa é uma transição, é um deslocamento que vem acontecendo de forma muito clara ao longo dos últimos anos, mas que ganhou nesse último momento, nesse último capítulo da nossa história, uma centralidade ímpar. O que os governadores fizeram ao longo dos últimos anos foi de construir laços de colaboração institucional com seus vizinhos. Então, os vários governos das regiões do Brasil se associaram por meio de um consórcio público ao longo dos últimos anos, criando não só uma agenda política, mas um arranjo institucional próprio que lhes permite falar e fazer coisas coletivamente. E, ao fazer isso, eles diminuem essa dissonância de poder que existe entre cada estado e o governo federal. Agora, eles agem em bloco e falam em bloco. Estão dando alguns exemplos de como essa formação dos blocos regionais cria uma dinâmica política única no Brasil contemporâneo. O governo Bolsonaro, quando houve a crise dos incêndios na Amazônia, fez uma série de críticas, não só aos dados divulgados pelo INPE, mas também a governos internacionais que doavam recursos para a conservação ambiental na Amazônia. Imediatamente, os governadores da Amazônia viajaram a Nova York, por meio dessa representação do consórcio da Amazônia Legal, para se encontrar com líderes desses países para tentar dissuadi-los de cortar as doações que são essenciais para os serviços ambientais nesses estados. Recentemente, o governo Bolsonaro cortou a Bolsa Família em alguns estados do Nordeste, alegando ilegalidades. Os governadores do Nordeste, reunidos no bloco regional, entraram com ação no Supremo e conseguiram a suspensão liminar da decisão do governo federal, assegurando com isso a manutenção dessas verbas transferidas para a população carente na região. Na semana passada, o consórcio do Sudeste e do Sul, chamado COSUD, veio a público, por meio do governador João Dória, para apresentar uma pauta de prioridades ao governo federal, que seriam as necessidades de emergência para que os estados consigam financiar suas atividades de saúde nesse período excepcional. E essa pauta incluía, entre as medidas, a suspensão do pagamento da dívida da União, que os estados têm com ela, temporariamente, a suspensão do pagamento de precatórios e também um pedido para que a União assuma as dívidas que os estados têm com organismos multilaterais de empréstimos estrangeiros que não conseguem arcar nesse momento em que não possuem receita. Essas três medidas, imediatamente, orientaram a agenda política nacional e estão sendo debatidas no Congresso. Mas eu termino citando o último caso. O governo federal, por meio do presidente Bolsonaro, na sua penúltima apresentação pública em rede nacional, criticou abertamente os governadores por fechar o comércio. No dia seguinte, todos esses governadores, que já se conhecem, que já se comunicam por WhatsApp, que já são organizados institucionalmente por meio desses consórcios, que colaboram na captação de recursos dentro e fora do país, na discussão de prioridades e na execução de políticas públicas, assinaram um documento comum, a Carta dos Governadores, em que todos eles, unanimemente,
reagem à posição do presidente dizendo: nós não vamos cumprir uma decisão que nos oriente a suspender a quarentena. O que todos esses exemplos, tanto de união entre os governadores, como de prioridade do SUS, como de divergência na regulamentação legislativa nos municípios e estados, expõem o que isso significa para o Brasil, e aqui eu concluo. Que significa que nós estamos assistindo ao federalismo exercendo um papel de moderador, de atenuador dos excessos políticos nacionais. Para cada ato que acontece, em geral, sob a liderança do governo federal, que pareça excessivo ou inapropriado, essa engrenagem federativa opera como um colchão que acomoda o peso excessivo e evita com isso que decisões consideradas abusivas, ilegais ou indesejáveis no momento se tornem realidade. Então, essas três vertentes da ascensão do federalismo me parece que são um ponto de partida interessante para a gente compreender como a dinâmica de organização das políticas de saúde geram agora um desafio para a ação orquestrada dos três níveis da federação de uma forma original nesse momento no Brasil. Legal, obrigada, Daniel. Então, eu vou agora pedir para a professora Lilian finalizar esse primeiro bloco, para a gente amarrar essa discussão sobre o papel e a responsabilidade do Estado. Eu vou te pedir, Lilian, para abordar de que forma a atuação do Estado ex ante acaba por impactar a nossa capacidade de lidar com uma situação como essa que a gente está vivendo, e com um enfoque mais específico sobre o conceito de liberalismo. Obrigada, Priscila, pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com o professor Limonge, a quem eu admiro muito, o Maurício, que divide disciplinas comigo, e ao professor Daniel Vargas, recém-chegado na Escola de Economia. Rapidamente, gostaria de dizer alguns itens importantes para o debate público, de que é o uso inadequado do conceito de liberalismo nas palavras de muitos que dizem que o governo é liberal, neoliberal. Especificamente, num caso como a pandemia, eu posso dizer o seguinte: o liberalismo, nas suas acepções mais modernas, sobretudo nos anos 70, ele é um liberalismo que a gente chama de igualitário, onde os piores posicionados têm preferência numa série de políticas e medidas que precisam ser executadas pelo Estado, né? Esses liberais igualitários são a favor também de um estado de bem-estar social, né? Aí os liberais, a gente entende aqueles que defendem uma série de direitos civis, né? Todas as liberdades de imprensa, de associação, de religião, mas também aqueles que acreditam que essas liberdades precisam garantir, né? Precisam ter garantidos também a igualdade de oportunidades, né? Então, aqui o que a gente não tem nesse governo é nada perto disso, né, do ponto de vista nem de proposta que levou à presidência, nem muito menos agora. O papel do Estado, nesse momento de pandemia, é fundamental para coordenar, né, aquilo que o professor Daniel Vargas mencionou, a coordenação da ação, para que também mesmo as democracias, como bem dito o professor Limonge, que demoraram para reagir e não coordenaram seus esforços, né, para que a gente tivesse resultados mais eficientes no controle da pandemia. Um exemplo que muita gente vem dando, que é a Coreia do Sul, porque faz muitos testes. Na verdade, eu diria que a Coreia do Sul é um exemplo extraordinário de coordenação entre Estado e mercado, entre instituições públicas e privadas. Eu vou dar alguns exemplos. O governo coreano não só foi muito eficaz na quantidade de testes e no formato que eles ofereceram, como drive-thru, ou mesmo os sistemas de isolamento das pessoas que já estavam confirmadas em áreas e hospitais separados para que a Covid não se espalhasse mais pelo país, como comprou 80% da produção de máscaras e fez com que garantisse que essas máscaras chegassem ao mercado a um preço que as pessoas pudessem comprar, né, seguindo a regra de oferta e demanda, e também teve controle nos dias que as pessoas poderiam comprar.
né? Então, o primeiro momento que a decisão do governo foi garantir a oferta dessa EPI, né, que é um produto para proteção individual para a saúde e também para a população, né? Algo completamente diferente que a gente vê nos Estados Unidos e no Brasil, né? Onde há uma competição por esses equipamentos internos aos países, uma competição entre estados e também entre governo federal e estadual, como a gente tem visto no Brasil, e mundial, né? A briga por respiradores, né? Respiradores que custavam um determinado valor, agora estão custando 5, 6 vezes mais. Aí é um ponto que eu vou na fala do Maurício, que é preciso uma coordenação também internacional, né? Que é um tema que a gente pode deixar para uma outro webinar, né? Mas o Estado e o mercado, eles, na verdade, eles vão atuar quando é necessário, nos momentos e nos papéis que cabem, né? Quer dizer, quando as políticas da Coreia do Sul são citadas aqui como exemplos, é exatamente para garantir esse controle de oferta e demanda de produtos absolutamente essenciais, né? Um outro ponto que é relevante nesse debate a respeito do liberalismo, e o que é o liberalismo, quando você precisa dar profunda atenção aos mais necessitados ou aos piores posicionados, como se diz em teoria, eu vou usar o conceito de vulneráveis, né? Até o momento, a gente está falando de vulnerabilidades em relação à idade, ou seja, mais de 60 anos, né? E, junto à idade, aquelas pessoas que têm comorbidades. Ocorre que é nesse momento que a Covid vem atingir os países em desenvolvimento, né? Extremamente desiguais e que têm outros problemas para tratar. Então, a desigualdade de renda, a desigualdade de acesso ao sistema de saúde, mesmo a gente tendo o SUS, né, é brutal no Brasil. Então, uma das coisas que o Estado precisaria fazer era, obviamente, considerar como vulneráveis as pessoas mais pobres, né? Aquelas pessoas que têm comorbidades como hipertensão, cardiopatias, obesidade, que muitas vezes não são nem identificadas. As pessoas nem sabem que tem, né? Então, nesse momento, o Estado deveria, no caso, na figura do ministro da Fazenda, juntar com o ministro da Saúde as políticas tanto de recuperação econômica quanto de cuidado da saúde das pessoas, né? E, obviamente, coordenar com as instituições privadas como é que a gente garantiria essa oferta de produtos como de proteção individual, né? E outros bens necessários para a nossa proteção, né? Para que as políticas todas que estão sendo desenhadas ou um arremedo delas pudessem ser mais efetivas, né? Por que eu estou dizendo um arremedo delas? Porque uma das coisas fundamentais que o professor Limonde falou é informação, né? Informação e coleta de dados. É difícil tomar decisão quando os dados não estão completos, quando a gente não tem clareza de quantas pessoas estão realmente em risco e quantas pessoas já contraíram o vírus da Covid. Então, é muito difícil tomar essa medida. Um exemplo para vocês de como isso é importante, e, de novo, o papel do Estado, eu vou citar aqui um trabalho que foi recém-publicado pelo Centro de Políticas Sociais da FGV, que ele faz a seguinte pergunta: onde estão os idosos no Brasil? E como eles estão? Para a gente ter uma ideia, basicamente os idosos se concentram em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Aí o Rio de Janeiro em primeiro lugar com 13%. Em segundo lugar vem o Rio Grande do Sul com 13%, São Paulo e Minas Gerais com 11%. Os dados da PNAD contínua mostram que essas pessoas com mais de 60 anos, basicamente estão cobertas pelo sistema público, tanto de aposentadorias quanto o BPC. E a maioria dessas pessoas se encontra nas classes A, B e C, né? Obviamente, isso é uma boa notícia, mas esses dados indicam que, diante de todas essas más notícias, ao menos essas pessoas, de alguma maneira, têm alguma rede de proteção, né? E que, obviamente, o Estado tem que olhar para aquelas pessoas que estão fora da rede de proteção, né? Lembrem,
a gente tem uma quantidade brutal de pessoas sem nenhum tipo de trabalho formal, fora aqueles desempregados diante da crise, né? Esse é o papel do Estado, né? De buscar informações, de fazer política pública a partir de evidência, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. De outro lado, as instituições privadas, elas obviamente têm o seu papel do ponto de vista de não só recolher, procurar mudar a sua produção, mas ajudar essas pessoas que estão em condições muito vulneráveis, desde não demitir até procurar doações, enfim, há uma série de papéis que é possível serem executados pelas instituições privadas. Isso não é nenhum pecado para o liberalismo igualitário. O pecado para o liberalismo é você transformar um grupo de pessoas em cidadãos de segunda classe, né? E é isso que está acontecendo, né? A gente tem isso, e isso não é um respeito à dignidade dessas pessoas. Então, o que eu, infelizmente, não tenho tantas boas notícias ou boas análises para dizer, a não ser que a gente vai enfrentar uma onda muito distinta de outros países, né? Pelo menos desde da Europa para cá, porque o Brasil é muito desigual. E quando a Covid atinge para valer países em desenvolvimento, eu acho que os efeitos vão ser ainda piores. Um pouco disso a gente pode enxergar no que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o país desenvolvido com maior desigualdade de renda, sobretudo os afrodescendentes, e as informações que se tem, né, a respeito dos dados mostram, por exemplo, que alguns estados, como Nova York, né, no caso, os hispânicos representam 34% das mortes. Em estados com maior representação de afrodescendentes, como Wisconsin, por exemplo, eles representam 50% das mortes. Eu acho que os dados americanos, que estão ainda melhores no sentido de qualidade de coleta, que nos desarrenda a raça daqueles que foram, infelizmente, morreram por conta da Covid, pode nos dar um pequeno retrato do que nos espera pela frente, né? E aí eu vou deixar para as perguntas a gente avançar um pouco mais sobre essas comparações entre Estados Unidos e Brasil. Mas é isso que eu tinha aqui para contribuir para vocês. Legal, obrigada, Lilian. Eu queria voltar um pouco com o Fernando. A gente sabe, Fernando, que o Brasil aprovou em 6 de fevereiro uma lei abrindo a possibilidade de quarentena, né? Então, quer dizer, já antevendo, ou não, eu não sei se tão cedo assim, né? Mas o que nos esperava. Queria que você falasse um pouco sobre o timing das respostas a essa crise de saúde que a gente está vivendo. Então, às vezes, fazer uma cronologia básica é fundamental, né? Então, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência em saúde pública em 30 de janeiro. O Brasil respondeu muito rápido. Em 3 de fevereiro, o Brasil também declarou emergência em saúde. 4 de janeiro, o Bolsonaro, o governo, manda um projeto de lei ao Legislativo para regulamentar esse estado de emergência. Essa lei é aprovada em 2 dias na Câmara e no Senado. 6 de fevereiro ela já está aprovada. Então, a resposta foi muito rápida, né? E nesta lei já está previsto quarentena, isolamento, todas as medidas que vieram a ser tomadas só em março, depois de 15 de março, 17 de março, 20 de março. Então, tem uma demora entre a primeira reação e a entrada em prática dessas medidas que é realmente preocupante, né? Quer dizer, então, seriam as informações que a gente tem para o Brasil deste mau tratamento das informações, porque se esta lei que foi passada em 2 dias já previa todas essas medidas extremas, é porque já se sabia muito do que estaria por vir. E hoje eu me dei ao trabalho de acompanhar
fazer um levantamento pelo jornal das declarações das principais autoridades, né? Neste período, nós estamos sendo consumidos por um conflito entre o Executivo e o Legislativo sobre o orçamento, o tal do orçamento impositivo, um conflito que é totalmente sem sentido, né? Totalmente armado, mal explicado, porque há uma primeira proposta de pacto federativo feita pelo governo, em que o governo abre mão de parte do orçamento, né, e quer se repassar aos estados e liberar parte do orçamento, aí o Congresso vem e pega esta parte do orçamento. Você tem, então, este período que vai até a portaria do governo regulamentando do Ministério da Saúde, a primeira portaria do Ministério da Saúde, portaria 356, que um pouco regulamenta esta lei, é do dia 11 de março. Ou seja, o próprio Ministério da Saúde demora um mês para regulamentar a sua ação. Mais ou menos um dia depois, isso já 11 de 03, isso tem que lembrar o quê? Dia 9 de 03, dia 9 de março, é o dia que as bolsas caem no mundo inteiro, né? É quando estoura na Itália, a Itália chama a quarentena pela primeira vez. Então, ali é que veio o primeiro sinal de que a coisa desandou para valer nas economias desenvolvidas ou em países desenvolvidos. Então, é como se o Brasil tivesse esperado para ver, embora já tivesse a informação, né? No dia seguinte, há uma reunião extraordinária do Congresso, dia 12, né, depois desta portaria do Ministério da Saúde, há uma reunião entre o Ministério da Fazenda, Banco Central, lideranças do Congresso, a portas fechadas, e, segundo o que a imprensa noticia, e o que o próprio ministro Guedes confirma, depois em entrevista à Folha de São Paulo, neste dia ele foi surpreendido com os modelos feitos pelo Banco Central. Ele não aceita os modelos do Ministério da Saúde, aparentemente. Ele só se contenta com um modelo do Ministério, do Banco Central, mostrando o crescimento exponencial das mortes, sendo que esse crescimento exponencial das mortes já havia sido registrado na Itália, na França e na Espanha. Essa informação já estava disponível. Então, quando tem a crise de dia 9, que é uma segunda-feira, que as bolsas caem, a reação do ministro Guedes e de todos os economistas consultados pelos jornais é: vamos avançar com as reformas e não vamos quebrar de forma nenhuma o teto dos gastos, né? Então, a primeira reação é mais do mesmo, sabendo que a situação é absolutamente inusitada, né? Então, nós temos uma paralisia, né, decisória em um certo momento, a notícia já está dada, o governo se prepara e depois esquece a coisa. E, se você acompanha a imprensa, também a imprensa não está, quer dizer, pelo noticiário, não tem ninguém atento à crise que está vindo, né? Então, parece que a crise vai ficar só lá na China, a China parou, se tiver problema econômico é porque a demanda ou o fornecimento da China vai dar uma engasgada, mas nós não vamos passar pela mesma situação que a China de ter que parar tudo, ter quarentena, etc. Mas a medida do dia de fevereiro, do início de fevereiro, já previa isso, né? Então, tem um certo descompasso aí, uma certa paralisia que é bastante preocupante. O executivo demora ainda mais para regulamentar e passar um decreto regulamentando essa lei 13.979, de 6 de fevereiro. Ele só vai regulamentar a lei especificando que são atividades essenciais, etc., no dia 20 de março, quando alguns estados já estavam preparando a quarentena. Quer dizer, a inação do governo federal é que levou os estados a agir. Acho que as nossas aulas na GV já tinham parado por essa hora, né? E o governo ainda
demorando para regulamentar uma lei que ele tinha aprovado a toque de caixa, né? Então, nós temos uma situação bastante estranha. Logo depois desta entrevista à Folha de São Paulo, na segunda-feira, em que o ministro Guedes revela sua surpresa com o modelo e com a situação, na verdade, esqueci de dizer, nessa reunião, os relatos de alguns parlamentares houve um conflito entre o Mandetta e o Guedes quanto às previsões, né, de qual era a situação. Aparentemente, por todo o que se passa depois, e eu consultei também o número de vezes que o Guedes aparece na imprensa em março. Se você contar desde o início do governo Bolsonaro, janeiro de 2019, até abril de 2020, o mês de março é o mês que registra o menor número de notícias em que o Paulo Guedes aparece. Ou seja, logo depois dessa entrevista para a Folha de São Paulo, ele já estava falando pouco, né, estava um pouco em quarentena por causa das afirmações desastradas dos parasitas, que os funcionários públicos seriam parasitas, e a história da Disneylândia das empregadas. Então, ele deu uma saída e ficou um pouco... Em fevereiro, ele fica muito em evidência, março, ele dá uma submergida, mas depois dessa entrevista da Folha de São Paulo, ele simplesmente desaparece da imprensa. Você não vê uma declaração do Guedes. Ele reaparece num vídeo que ele grava no próprio apartamento dele, né? Daí, meio em dúvida entre a defender isolamento horizontal e isolamento vertical. Segundo alguns relatos, o Ministério da Fazenda era o único órgão do governo a defender o isolamento vertical e não horizontal, em conflito com o Ministério da Saúde, né? E o Ministério da Fazenda também, a gente há de lembrar, quando já os economistas, em geral, começam a virar, né, e falar, né, não, esquece a austeridade, esquece a disciplina fiscal, estamos em uma situação excepcional, é hora de aprovar medidas de emergência. O Guedes ainda, num primeiro momento, insiste em aprofundar as reformas, né, que é preciso aprovar as reformas que, né, ele fala, tenho 15 dias, tenho quantas semanas para aprovar não sei quantas reformas, etc. Quer dizer, o Ministério da Fazenda fica paralisado. Quando a maior parte dos os economistas começam a fazer propostas de valores de recursos, o máximo que a Fazenda vai é R$200, né? E depois vai fazendo várias concessões até chegar aos R$600 de ajuda, né? Então, nós tivemos um problema aí de paralisia, de dificuldade de lidar com a situação, né? Quer dizer, o Ministério da Economia aparentemente foi pego no contrapé, né? Estava indo numa direção e precisou dar o cavalo de pau, demorou muito para dar o cavalo de pau, e talvez tenha fornecido a munição para o presidente insistir em boicotar, digamos assim, o seu próprio governo. Só para concluir, nós temos uma situação no Brasil deveras interessante, né? Desde que o Bolsonaro foi eleito, que a oposição praticamente desapareceu, né? A oposição veio a reaparecer nesta crise. E quem é o principal líder da oposição? O presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro é o principal líder da oposição às políticas do seu próprio governo, atacando as medidas do Ministério da Saúde. A situação ainda é mais interessante porque o presidente Bolsonaro, no início da crise, disse ainda que a eleição que ele ganhou foi fraudada. Então, você tem um caso único na história, né? É um presidente que diz que foi eleito de maneira fraudada e que ainda insiste em fazer oposição ao seu próprio governo, né? Então, nós estamos numa situação
realmente muito complicada para lidar com uma situação que é absolutamente inusitada e que pede liderança, pede pensar fora da caixa, pede inovação, né? E a nossa liderança principal está paralisada, né? Incapaz de tomar medidas e batendo cabeça, né? Legal, obrigada, Fernando. Bom, eu ensaiei um início de segundo bloco, mas a gente tem algumas perguntas aqui, então acho que eu vou partir para elas, as perguntas das pessoas que estão nos assistindo aqui, participando conosco. Quero fazer uma pergunta para o professor Maurício. Se você acredita que esse conflito entre as diretrizes da OMS, eu estou entendendo que é o conflito enfim, do governo brasileiro com as diretrizes da OMS, tem a ver com a política externa implementada pelo presidente da República. Tá, tem a ver sim, tem a ver sim. A política externa pensada pelo governo Jair Bolsonaro e que até aqui tem sido implementada, ela nega toda a nossa história diplomática anterior. Então, o Brasil, que sempre se posicionou no cenário internacional de uma maneira chamada de pragmatismo responsável, ele passou a se posicionar de forma muito mais ideológica, né, de uma forma fortemente ideológica e de um alinhamento imediato, né, com os Estados Unidos. Então, isso é inédito na nossa história né, da diplomacia, isso é inédito na nossa política externa. E esse alinhamento, ele tem um grande problema porque ele é muito ligado em questões ideológicas. Tá? E nas relações internacionais, a gente pode falar que existe uma regra do jogo, a regra do jogo é ser pragmático. Tá? Porque você estabelece relações comerciais, relações econômicas, e esses laços, muitas vezes, eles independem da preferência dos governantes. Eles são laços que se dão entre países. Tá? Então, um último exemplo que a gente teve, em algumas semanas atrás, ou meses atrás, do presidente Bolsonaro e do presidente eleito da Argentina trocarem farpas, etc. E o próprio presidente ter dado pitaco na eleição da Argentina. Isso é uma coisa que nenhum presidente brasileiro fez, ou que não deveria ser feito. E essa é uma questão que nos guiava na política externa, a não ingerência em assuntos internos de outros países. Esse é o básico do básico das relações internacionais civilizadas. A questão da política externa ser guiada por um viés muito ideológico, ela acaba vendo tudo aquilo que lhe é contra simplesmente como uma narrativa contrária. Ela passa a não olhar para os fatos, ela passa a não olhar para as evidências empíricas, ela passa a olhar tudo como uma guerra de narrativas, como uma guerra de quem vai contar melhor uma história. Então, a questão, o professor Daniel tinha levantado, como o governo teve uma dificuldade enorme em entender, em compreender os dados das queimadas na Amazônia no ano passado, e o presidente deu declarações desencontradas, sabe, sobre os dados, etc., que vinham do seu próprio governo, né, de evidências científicas. Então, a gente tem um pouco isso agora. Então, a gente pode falar, não é um conflito de todo o governo brasileiro, porque o Ministério da Saúde ele tem se guiado por evidências empíricas, não só o Ministério da Saúde, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia. Né? Eles estão também fazendo um acompanhamento das pesquisas que estão sendo feitas, né? Eles fazem um acompanhamento diário dos artigos, dos papers que estão saindo, para ver qual a evolução das pesquisas com vários tipos de medicamentos e vários tipos de tratamento. Mas a questão aqui do Brasil, né, parte do Poder Executivo, em não aceitar ou distorcer essas diretrizes, vem desse posicionamento ideológico, que não é um posicionamento que nos traga muitos benefícios e não é também um posicionamento sábio. Se a gente tomar as últimas declarações dos filhos do presidente, de membros do governo com relação à China, assim, elas são declarações irresponsáveis, porque a nossa balança comercial com a China, para nós, é muito importante.
A China é mais importante para nós do que nós somos para ele. Então, a gente está numa relação de fragilidade, né? E nessa relação de fragilidade não é, assim, não tem o mínimo de sensatez ou de sabedoria você ofender o chefe de Estado de outros países, né? Então, falta essa visão mais pragmática, falta essa visão de seguir uma tradição que nos colocou muito bem no cenário internacional. A diplomacia brasileira ela é sempre muito bem vista pela sua moderação e pela sua preparação, né? Isso tem sido perdido de uma forma muito rápida e de uma forma muito perigosa, né? Esses laços que demoram algum tempo para serem construídos, eles podem ser destruídos rapidamente. E para finalizar, e daí eu fecho um pouco junto com a fala do professor Fernando também, que você vê, assim, é um governo que atua contra ele próprio, né? O presidente Bolsonaro ele teve na sua eleição assim, uma coalizão que o ajudou a eleger, uma coalizão eleitoral de vários apoios de líderes, etc. E ele foi perdendo gradativamente o apoio desses líderes pela falta de capacidade de liderança. A gente não enxerga nele como um líder. Nunca foi um líder na sua carreira política, não tem sido agora, né? Essa é um pouco da história dele. Então, enquanto a gente olha que em momentos de crise, né, os líderes podem despertar e tem uma oportunidade de fazer um chamado para a União Nacional, ele tem desperdiçado essa oportunidade e, além disso, ele tem minado o próprio governo e ele tem perdido, né, diversos apoios que lhe foram essenciais na eleição de 2018. Legal, obrigada, Maurício. Eu tenho aqui uma pergunta também para o professor Daniel. Na verdade, a pessoa pede para você comentar essa opinião, né? Se o federalismo foi importante para atenuar a atuação irresponsável do presidente, agora, ao tentar mudar o plano Mansueto, aparentemente os estados e municípios tentam capturar aí uma parcela substancial do pacote de ajudas que, segundo a opinião aqui, extrapolem muito o período da quarentena, que pode trazer efeitos, consequências de longo prazo. Então, a pessoa pede para você comentar essa opinião, por favor. Acho que está mudo, agora sim, isso. Obrigado pela pergunta. Eu acho que ela toca em uma questão sensível que eu quis destacar, mas talvez não tenha ficado muito claro. Então, eu endereço essa questão em forma de uma pergunta. Será que é tão ruim assim o fato de os municípios e estados, no meio da luta política para a definição do apoio do governo federal para suas ações, quiserem expandir a pauta da agenda para questões que vão além da assistência emergencial aos estados? Por que eu coloco essa provocação? Aqui eu acho que tem dois aspectos que a gente precisa considerar. O primeiro é o seguinte: eu creio que a gente se acostumou com um certo normal no Brasil. E o normal que a gente se acostumou era que a União definia a agenda e as prioridades nacionais e os estados e municípios, se muito, se limitavam a executar. Qual era a rotina política de prefeitos e governadores ao longo de muitos anos no Brasil, e isso em todos os governos anteriores? Era de a cada 2 semanas fazer uma viagem a Brasília para visitar ministros ou congressistas com o pires na mão, tentando arrecadar uma graninha aqui para conseguir sobreviver. Isso criava uma relação de dependência e de subordinação que não era digna de um federalismo republicano como o nosso. O que tem acontecido agora é, a meu ver, não apenas uma reorganização da agenda financeira, e, portanto, de fato, governadores e prefeitos estão reclamando mais recursos, mas me parece uma
reorganização da própria política nacional. Se você entende a política como um filtro que define os critérios de prioridade, que define o que vem primeiro, o que tem acontecido com essa articulação federativa no Brasil é uma reorientação desse filtro, porque agora esses agentes estaduais e municipais estão não apenas pleiteando um apoio para atender às emergências do momento, mas querem também reorganizar os critérios segundo os quais essa negociação política se dá. Então, na verdade, o que eu acho é que um dos limites do debate da negociação federativa que tem acontecido hoje no Brasil é que ela não tem sido ampla o suficiente. E ela, de fato, ela ainda assim tem se limitado a mais ou menos dinheiros. Por relevante que isso seja, me parece que isso é apenas um aspecto do problema. Que o grande desafio é de redefinir como a colaboração entre esses entes deve se dar para o que importa na ponta acontecer, política pública de qualidade. E essa reorganização, sem dúvida, não acontecerá sem dinheiro, mas também não acontecerá apenas com dinheiro. Porque quando nós temos um sistema de organização de políticas públicas que, em grande medida, é quebrado, que é isso que acontece em várias áreas das políticas públicas brasileiras, você simplesmente injetar recursos num sistema quebrado é criar espaço para o desperdício. É como jogar água em uma areia. A água evapora, desaparece e não fica nada. Então, o desafio que eu creio que nós teríamos, e eu gostaria de ver essa dinâmica federativa emergindo nesse momento como ponta de lança dessa mudança, é de reorganizar a própria lógica do federalismo brasileiro, para que ele amplie os espaços de colaboração, de experiências, de conhecimento, de prestação de serviços, permitindo não apenas transferência de recursos, mas de quadros e de experiências, para que a gente consiga, de fato, em um país grande e desigual como o Brasil, pensar e executar políticas que beneficiem a todos e não apenas aquelas regiões ou localidades em que existe uma máquina pública operacional ou bem equipada financeiramente. Então, essa é a minha resposta em linhas gerais. Um último comentário que eu faria é que eu gostaria de retomar, se me permite, Priscila, a resposta que o professor Maurício deu ao desafio internacional da nossa relação com esses organismos nesse momento. E eu concordo com ele e com a sua análise, a meu ver, precisa, de que, de fato, a nossa diplomacia tem entrado por uma via que é, no mínimo, questionável e que não parece nos beneficiar ou nos atender os nossos interesses nesse momento. Mas também me parece que os organismos internacionais que têm um papel central nesse orquestramento das políticas de combate à epidemia, a começar pela OMS, estão aquém da sua função. Eu acho que hoje, dentro dos organismos multilaterais que compõem essa rede internacional de organismos no Brasil, um dos mais frágeis e mais questionados no mundo tem sido a OMS, porque em várias das suas decisões, elas têm sido ambivalentes ou, em alguns casos, simplesmente erráticas. Por exemplo, a OMS, até o momento, não se manifestou sobre a utilidade, a viabilidade, a necessidade do uso de máscaras. E nós sabemos que na Ásia essa é uma política que tem sido amplamente adotada e vários países do mundo a adotam como prioridade, assim como no Brasil. Então, eu acho que, por um lado, de fato, existe uma fragilidade crônica da diplomacia brasileira, mas me parece também que esse problema ele é magnificado por uma limitação do funcionamento da OMS no momento em que nós tanto precisaríamos dela. Ótimo. Obrigada, Daniel. Bom, a gente tem muitas perguntas aqui sobre a questão do Pacto Federativo, e eu vou voltar a elas, mas eu quero... tem uma pergunta aqui que eu gostaria de endereçar para Maurício e Lilian. Os países estão implantando soluções locais para um problema que exige coordenação global. Além da crise na saúde, há uma crise global de liderança? É o prenúncio de um mundo com mais obscurantismo? A pergunta se destina aos dois professores. Posso ser eu aqui? Então,
Obrigada pela pergunta. Eu acho que o ponto que o Maurício tocou, de falta de liderança e de um não posicionamento da OMS, e ressaltado pelo comentário do professor Daniel, eu acho que essa crise está descortinando a falta de liderança que já a gente passava, que já é uma realidade, e também o enfraquecimento das instituições multilaterais, né? Se a OMS, que está no meio dessa crise, dessa pandemia, não está falando, a gente ouve um silêncio profundo de outras instituições fundamentais, né? E aí ouvir mais aquilo que o FMI tem a dizer, que o Banco Mundial tem a dizer, né? Ou mesmo a Organização Mundial do Comércio. Por hora, o que a gente tem são dados da crise que se avizinha, né, de redução de comércio internacional, dos dados de quais países vão entrar em depressão, mas a pergunta, e eu acho que esse é o debate que está nos grandes circuitos de artigos, de economistas, de cientistas políticos, de analistas, quando que a gente vai ter uma política global para tratar da dívida dos países em desenvolvimento. Né? A Oxfam, que é uma instituição que se preocupa com temas de pobreza e desigualdade, ela soltou um relatório pedindo uma política, eu até deixei os links que depois vão ser disponibilizados aí para o pessoal que tá nos assistindo. Os próprios economistas, o Rogoff e a Carmen Reinhardt também solicitaram uma política agressiva de não pagamento da dívida dos países em desenvolvimento para os próximos meses e o ano seguinte. Já está disponível nos sites principais aí que eles fazem debate, e a falta de liderança internacional e interna também. Né? Isso não é um mal do qual só nós brasileiros a gente está sofrendo, né? Eu acho que, só para emendar um pouquinho, que eu fiquei muito interessada na questão, a questão do federalismo nos Estados Unidos também está em xeque, né? Quer dizer, em xeque no sentido de há conflitos também dos estados, dos diferentes governadores, democratas e republicanos, em relação à política, ou então não política, do governo central. Né? Então, claramente requerendo uma liderança internacional. Uma liderança para os Estados Unidos. E que me remete a toda uma discussão da política do Trump de retirar os Estados Unidos de uma liderança internacional. Né? E essa foi a política dele. Né? America First. Né? E quando você é um império, quando você é mais rico, você tem responsabilidades. Você tem responsabilidades com os mais pobres. Né? E ele se retira dessa cena, nesse sentido. Né? E começa a disputar produtos conosco, como o Brasil. E onde entra a Organização Mundial do Comércio nesse momento para nos ajudar? A gente compra um respirador por $30 mil, vem os Estados Unidos e dobra a aposta. Não dá como competir, não dá para competir com o euro e com o dólar num momento como esse. É aí que instituições internacionais precisam nos ajudar, né? E, obviamente, as lideranças, aí eu deixo para o Maurício dar continuidade na resposta, mas essa seria a minha análise em relação ao tema. Ótimo. Obrigado, Lilian. Com o fim da Guerra Fria, nos anos 90, se teve a impressão, né, e alguns autores falaram e depois voltaram atrás na questão do fim da história, que seria ali a prevalência da democracia e da ordem liberal. A questão é que, assim, todo esse ordenamento de governança da ONU, ele foi pensado numa dinâmica liberal das relações internacionais. Na medida em que você vai fazendo esses órgãos, eles vão promovendo também valores liberais e democráticos. A Organização Mundial da Saúde, ela tem um protagonismo forte até os anos 70, anos 80. O seu presidente era um dinamarquês, o Mahler. Ele implementou muitas coisas ali, inclusive esse protocolo de Alma-Ata que eu me referi, foi uma reunião no Cazaquistão, foi sobre sua presidência, quando ele era diretor-geral. A OMS ela perde um pouco de força e hoje ela é muito mais fragilizada
o professor Daniel pontuou muito bem isso. Agora, ela perde um pouco a partir dos anos 80, quando o Banco Mundial passa a trabalhar com a questão da saúde também. E o Banco Mundial, ele passa... o Banco Mundial ele tem uma vantagem que a Organização Mundial de Saúde não tem, ele financia projetos. Ele tem mais meios para isso. Então, ele faz parte daquilo que a gente pode chamar de solidarismo coercitivo. Que o Banco Mundial ele pode ser solidário, ele pode financiar muitas coisas, mas ele é coercitivo porque ele impõe condições para isso. Então, e nesse ponto, a Organização Mundial da Saúde ela veio perdendo importância e ela vem tentando ter um foco mais na questão técnica, que é o que lhe restou. Até nas questões que a ONU trata sobre a AIDS, ela não está, por exemplo, exclusivamente com a OMS. A questão dos cuidados com a infância, ela está também dividida entre a OMS e a Unicef. Então, ela tem perdido esse protagonismo ao longo das décadas, né? E acho que isso se reflete um pouco nessa crise, que a gente pode falar de uma demora e muitas vezes de uma falta, assim, embora algumas diretrizes sejam claras quando se leem os documentos que estão sendo disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde, mas parece que lhe carece legitimidade e força que outras instituições internacionais têm, que outros organismos multilaterais têm. O presidente Trump ele trabalhou para enfraquecer essas instituições internacionais, né? O último acordo comercial que ele fecha com a China basicamente ignora a Organização Mundial do Comércio, que ela fica sem saber o que fazer, porque o acordo que eles fazem vai contra várias regras que foram estabelecidas e tiveram de acordo ali na OMC. Essa falta de lideranças globais, digamos assim, vamos lembrar que não é fácil não é fácil se fazerem acordos globais, tá? Até em questões do clima, que parece uma coisa muito básica para a nossa sobrevivência, há muito conflito em torno disso, né? Teve 2 acordos que tentaram que tentaram ter esse alcance, que foi o Protocolo de Quioto, no final do século XX, e o Acordo de Paris, né? Ali na COP21, acho que foi a COP de Paris, em 2015. Os Estados Unidos... ele acaba entrando e ele sai dos 2, né? No Protocolo de Quioto, ele entra muito rápido, que o Bill Clinton aceita bem no final do mandato, e depois, quando o Bush entra, ele retira os Estados Unidos do Protocolo de Quioto. E depois, o presidente Trump ele retira os Estados Unidos do Acordo de Paris. Então, a não ser que surjam situações excepcionais, e parece que a gente vive uma situação excepcional, a gente pode chegar num acordo internacional para ter políticas internacionais, né? A gente pode falar política pública internacional de ajuda aos países, ou para ver como a gente sai dessa crise. Algo parecido com o que foi na Segunda Guerra. Muita gente lembra do Plano Marshall, mas vamos lembrar que muitos países ficaram fora do Plano Marshall, né? Toda a Europa conquistada pela União Soviética não fez parte, e a Península Ibérica também não fez parte do Plano Marshall. Então, ele é uma referência ali, basicamente, para a Europa Ocidental. E acho que havia alguma coisa sobre o obscurantismo que foi colocado na questão que a Priscila colocou. Assim, o que parece ser uma tendência que é potencializada pelas redes sociais e que muito se fala na sociologia ou no estudo da pós-modernidade, essa questão de reduzir tudo a discurso, de reduzir tudo a narrativa. Então, se ouvem críticas, eu falo assim, é um discurso científico, mas a ciência não é um discurso, a ciência é baseada em fatos, é baseada em evidências, tem a coisa empírica, não é a mesma coisa que uma opinião. Quando a gente iguala isso, ou quando essas duas coisas são colocadas no mesmo patamar, a gente caminha para uma situação bem perigosa, bem preocupante. Legal, obrigada, Lilian e Maurício. A gente já está com algum tempo aqui de discussão, tem bastante pergunta aqui do pessoal que está participando, mas eu acho que eu vou pedir para o Fernando e para o Daniel se dividirem aí numa fala acerca do papel do Supremo nessa história toda. Acho que a gente não pode terminar essa discussão aqui com essas pessoas sem tocar nesse assunto. Vou pedir para o Fernando começar, por favor.
Obrigado. Bom, o Daniel até sabe mais do que eu sobre isso, depois ele complementa. Na verdade, aí precisa de uma certa introdução, né? A gente está vivendo no Brasil uma situação de crise nas relações entre os poderes e de uma intromissão, vamos dizer assim, do Supremo na política bastante ampliada e em que o Supremo vem sendo chamado a dirimir uma série de conflitos e vem reivindicando para si um papel de grande, sei lá, podemos dizer, de tutor de toda a política, a despeito da própria Constituição, né? Interessantemente, o Supremo começou a se descomprometer com ter que se referir à própria Constituição para embasar as suas decisões. Então, ele meio que é como que chamado para resolver qualquer coisa e resolve pelo o que ele acredita ser o seu bom senso naquele momento e seguindo, talvez, a opinião pública. Então, por exemplo, neste conflito agora, na segunda-feira passada, quando o Mandetta começou a limpar suas gavetas e houve aquela ameaça de que ele sairia, etc., o Supremo se pronunciou, veio a público, né? Não foi nem citado, nem invocado. O ministro Gilmar Mendes solta um Twitter, né, dizendo que a Constituição não permite que o presidente adote políticas genocidas. Como que avisando, se demitiu, não pode demitir o Mandetta. O Supremo já tinha feito uma coisa impensável antes, que era proibir o presidente de indicar os seus próprios subordinados, de indicar um próprio ministro, bloqueando primeiro a indicação do Lula pela Dilma e depois da filha do Jefferson pelo Temer para o Ministério do Trabalho. Agora seria ainda mais absurdo, né? Quer dizer, mais no outro extremo, quer dizer, o presidente perde a capacidade de escolher seus subordinados, né? Esse é um princípio básico e fundamental do presidencialismo, né? Então, o Supremo não tem como judicializar essa questão, né? Mas ele se arvora a tanto, se arvorando ou se dizendo intérprete da opinião pública, né? Ou da razão, né? É muito estranho, né? Um Supremo que se diz intérprete da razão, quando boa parte dos membros do Supremo se consultava com João de Deus, né? Então é meio estranho que possa ser a palavra da razão aqui, né? Mas é isso que aconteceu, né? Que vem acontecendo. Você teve 3 ADPFs, que eu até não sei direito o que é, ação de declaração de princípio fundamental, qualquer coisa assim, né? Sei lá. Mas que são uma que foi pedida pelo próprio Executivo. O Executivo entrou com essa ADPF, pedindo que as MPs deixassem de tramitar por 120 dias, pudesse tramitar por mais tempo em função da crise. Como o Congresso passou a também funcionar por Zoom, como nós aqui, né, o Executivo aproveitou para dizer: não vai ter tempo de aprovar medidas provisórias, então precisa estender algumas medidas provisórias que estão aí para caducar, né? O governo Bolsonaro hoje tem 48 MPs tramitando. Boa parte delas em vias de perder a validade. Então, ele pediu uma extensão, falando: estamos em situação de emergência, praticamente dizendo: deixa eu legislar por decreto. Isso entrou e pediu para ser amigos curiae, alguma coisa desse tipo aí, nesta proposta. E inverteu, dizendo: em lugar de estender o prazo, vamos diminuir o prazo. E o ministro Moraes deu ganho ou deu decisão favorável ao Congresso. Se eu entendi a decisão dele, um MP hoje agora tramita só por 16 dias. Ou pelo menos essa é a interpretação que foi dada por juristas, né?
Então, em lugar de estender a medida provisória, diminuiu de uma forma drástica, 16 dias. Né? Outra ação direta de inconstitucionalidade, ou sei lá o que se chama, uma ADPF, o ministro Barroso barrou a campanha do governo, que o Brasil não pode parar a campanha publicitária do governo. Né? E numa outra, esta última segunda-feira, não foi? O ministro Moraes também disse que os governadores não tinham que seguir a decisão do Bolsonaro caso ele usasse a caneta, como ele disse que ele estava com a mão coçando para usar a caneta, e reverter as decisões dos governadores chamando quarentena, esse tipo de coisa. Né? E o ministro Moraes disse, não, o senhor não pode fazer isso. Né? Também com muito poucas menções à Constituição e à legislação. Ainda que, nesse caso, ele faz uma menção a essa própria lei que eu citei, de 6 de fevereiro, 6973, se não me engano. Né? Então, ele faz uma menção a ela, dizendo, está previsto lá, o senhor não pode dizer isso. Mas é claramente uma intervenção do judiciário que vai muito além do que estava previsto no nosso modelo constitucional. Né? E muito livre para fazer o que bem entende. Né? Então, em resumo, independente de que lado o Supremo entre, o fato é que nós temos um desarranjo institucional completo. Né? Quer dizer, numa situação dessa de crise, nós temos um presidente que é incapaz de autocontrole, né? Que se comporta como uma criança mimada, né? Que berra até alguém dizer, meu, se comporta aí, daí ele dá uma voltada, depois ele começa a berrar de novo, mas todo mundo quer meter o bedelho aí, e nós estamos, então, numa situação bastante nebulosa, né, na definição das competências. Então, até o Daniel me parece um pouco otimista demais com relação a esta recuperação dos poderes dos governadores e do federalismo, de redefinição. E eu vejo aí mais uma situação bastante caótica, bastante conflitiva, indefinida, né, e em que, numa situação de emergência, né, numa situação de emergência, nós estamos totalmente perdidos, né, com uma liderança sofrível, para dizer o mínimo, né, criando mais confusão do que esclarecendo, indo contra as próprias decisões do seu governo, né, e com um Supremo decidido a arbitrar tudo em nome da sua própria razão e das suas próprias convicções, de momento, porque não tem o menor compromisso com amanhã rever tudo e mudar para o outro lado. Então, eu não vejo nenhuma razão para otimismo ou para ver daí a possibilidade de algo minimamente positivo aparecer. Mas então eu passo a palavra ao Daniel, que é mais otimista, e ele então pode melhorar o humor de todo mundo. Eu agradeço, Fernanda. Não sei se eu sou exatamente o mais otimista, mas eu diria que eu tento ver desse grande limão que a gente está vivendo, quem sabe um espaço para fazer uma limonada no pós-crise, desde que o pós-crise não seja igual ao pré-crise. E aí não está claro para mim em que direção a gente vai. Mas eu concordo com você que um dos traços particulares da política constitucional brasileira, em comparação com qualquer outro país democrático no mundo, é o nível de ascensão e protagonismo que o Supremo Tribunal Federal atingiu no Brasil, sobretudo ao longo da última década.
praticamente ilimitado o rol de temas e questões políticas, das mais comezinhas às questões mais centrais, que cedo ou tarde acabam chegando à apreciação do Supremo Tribunal Federal, e, de fato, a política só termina uma vez que a política constitucional exercida no Supremo se expressa. E isso tem consequências muito severas para o funcionamento da política e da democracia no Brasil. Deixa eu dar um passo atrás, e eu peço perdão se eu soar pedante, mas apenas para explicar como eu vejo essa expansão dos poderes do Supremo. Então, acho que uma democracia constitucional, qualquer que for, ela é organizada em torno de, entre outros, dois princípios centrais. O primeiro é que a gente vai ser regido por regras aprovadas pela maioria de representantes eleitos pelo povo. Então, a ideia é que nós seremos regidos por normas que passaram pelo crivo dos nossos representantes eleitos pelo critério da maioria. Mas tem um segundo princípio, que essas decisões devem respeitar um conjunto de padrões de direitos e de procedimentos fixados na Constituição. Então, em tese, em situações normais de temperatura e pressão democrática, a ideia é que a democracia, pelas suas instituições políticas e representativas, aprove as leis e conduza as prioridades nacionais. Excepcionalmente, quando alguma dessas decisões violar um preceito, um direito fundamental, a Suprema Corte é chamada a limitar essa decisão, afastando, portanto, a soberania popular de maneira excepcional. O que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos anos, na verdade, ao longo das últimas décadas, foi uma expansão interpretativa incrível que a própria Suprema Corte fez do seu papel dentro da democracia constitucional brasileira. Isso se deu a partir de uma série de, eu chamaria, inovações intelectuais e procedimentais. As inovações intelectuais passam por uma redefinição dos critérios que ela própria utiliza para fundamentar suas decisões. Então, se a gente examinar as decisões tomadas pela Suprema Corte durante a década de 80 e 90, logo após a aprovação da Constituição Federal, essas decisões elas eram fundamentadas pelo que eu chamaria de um voo raso, muito próximo ao chão do texto da lei. Como a gente tinha acabado de aprovar uma norma, é óbvio que um juiz, ao tomar uma decisão, deve fundamentar com muita clareza como aquela decisão está prescrita pelo texto ou por uma interpretação muito próxima ao texto. A partir da virada dos anos 2000, nós substituímos esse critério de interpretação por outro, mais abrangente, principiológico, aberto, em que o juiz passa a se ver não só como um espelho do texto, mas como uma espécie de engenheiro que constrói a ponte entre o texto e o que vale, que é o princípio constitucional. Então, em vez de apenas ler o texto ou interpretá-lo de forma próxima, rente ao chão, ele passa a construir normas, recorrendo a princípios abstratos de justiça, que muitas vezes sequer estão previstos na própria Constituição. E, ao fazer isso, ele expande o seu próprio rol de competência e, gradualmente, passa a ingerir nas decisões políticas para dizer aqui o Congresso ultrapassou os seus limites, aqui o Congresso não podia agir. Veja onde isso se torna delicado na nossa vida política. Nós chegamos a esse momento de crise da saúde pública com o Supremo altamente ativista e, ao mesmo tempo, profundamente criticado. Talvez o Supremo não tenha vivido, ao longo dos últimos 30 anos, um momento de tanta reação e resistência, não apenas dos atores políticos, mas de ideólogos de direita e de esquerda. Há uma convergência em se criticar excessos do Supremo Tribunal Federal na democracia brasileira. Qual o problema? Agora, justamente durante um momento de crise, de exceção, em que as normas tradicionais da Constituição já não parecem sempre capazes de orientar a solução dos problemas que a gente vive e que a gente precisaria de um árbitro legítimo e capaz para organizar a dinâmica política brasileira, nós talvez tenhamos que passar por essa crise com esse árbitro em uma posição muito fragilizada, ou com grandes questionamentos absolutamente legítimos à sua função.
Mas aqui eu explico por que eu me considero, não sei se um otimista, mas uma visão um pouco diferente. Porque quem tende a defender esse protagonismo excessivo do Supremo, entende que o Supremo, quando intervém na democracia, ele age como um remédio. Então, ele está oferecendo um analgésico, um curativo, que atenua o sangramento da democracia, garantindo com isso seu bom funcionamento. Eu creio que não. Eu creio que o Supremo, com a sua ação excessiva, ele age como um agente que inocula ou aprofunda a própria doença. E a solução, e esse é o ponto, a meu ver, estaria em reorganizar as condições de implementação de política pública, para que a gente não precise depender, ou não precise sempre levar o tema ao Supremo, para o Supremo agir como ato de última instância. Mas o que significaria essa mudança no regime de implementação de políticas públicas? Para mim, é a mudança do federalismo. Então, eu entendo que reorganizar o federalismo, capacitando estados para definir prioridades, para coordenarem as suas ações, pode ser uma maneira de exercer um contrapeso a esse protagonismo excessivo do Supremo como solucionador geral dos problemas ideológicos do Brasil. Então, essa é um pouco a minha visão sobre a questão, mas no essencial, no central, eu concordo com o seu diagnóstico, que a gente vive uma era de supersoberania judicial. Legal, obrigada, Daniel, obrigada, Fernando. A gente tem aqui a participação de muitas pessoas, estão interagindo aqui no chat, fazendo muitas perguntas, mas a gente já está 1h30 aqui de discussão, então eu vou encaminhar aí para nosso último bloco, vou fazer uma pergunta geral para todos vocês, tá? A gente sabe que quando a economia vai bem, os governantes tendem a se reeleger, né? Mas numa situação como essa, com essa crise que a gente está enfrentando, as coisas mudam um pouco porque outras decisões têm que ser tomadas e, especialmente numa crise sanitária como a gente está vivendo, a gente precisa abrir mão aí de austeridade e injetar dinheiro na economia para conter o vírus e para tentar mitigar os danos econômicos. Também, num momento como esse, o papel do líder ganha um destaque sobrenatural, né? Então, eu queria pedir para vocês encerrarem falando sobre exatamente sobre essa questão, assim, né? Sobre a força que o líder ganha, a popularidade, a depender da forma como ele reage, e o que vocês esperam aí para as próximas eleições, então, diante desse cenário. Acho que eu vou pedir para a professora Lilian começar. Bom, obviamente, quando a economia vai bem, as chances do incumbente conseguir reeleição são elevadas, já pelo fato de ser incumbente, né, e de estar no poder, né, uma outra linguagem. Eu acho que vai ser muito interessante esse ano observar o Trump, que continua querendo acabar com o Obamacare, que eu não tive tempo aqui de falar, mas foi o programa aprovado há 10 anos atrás, completou dia 23 de março último 10 anos e tem um papel fundamental, conseguiu colocar 20 milhões de americanos que não tinham nenhuma assistência médica dentro do sistema, tem mais uns 30 milhões que estão fora, né? O Trump continua acionando a Suprema Corte para tentar barrar e acabar com o Obamacare. Os estados estão agindo de maneira independente em relação a isso, tentando trazer as pessoas para dentro do sistema, abrindo de novo a fila, que lá os estados podem fazer isso. Portanto, é um embate de governadores, sobretudo democratas, e vendo o avanço da Covid diante da liderança do presidente. O sistema de saúde era o ponto central entre os democratas. Então, acho que vai continuar sendo central para os americanos. Então, vai ser muito, muito interessante acompanhar as eleições americanas esse ano.
porque é exatamente agora que essas pessoas precisam do sistema de saúde, que a economia vai muito mal, mais pessoas vão perder o acesso ao sistema quando estavam empregadas, né? E eu quero ver como é que o governo Trump vai se comportar diante disso. Ele ainda está negando o acesso das pessoas ao Obamacare, que eles estão na fila. Um pouco parecido com o que está acontecendo no Brasil com relação à fila do Bolsa Família, né? Então, aqui no Brasil, na verdade, as eleições são municipais, locais, mas que eu acho que o sistema de saúde também vai ser o grande tema, e como vai ser essa relação entre os municípios e os governos de estado, né? Só para pegar uma palhinha do que o professor Limonge falou, do principal opositor do governo Bolsonaro, seu próprio presidente, me causa espanto até na capacidade básica de fazer um cálculo econômico ou pragmático, de não querer que os estados que estão sendo mais atingidos pela economia, pela Covid, perdão, por São Paulo, Rio de Janeiro, e que representam mais no percentual do PIB, ele não querer que eles se recuperem mais rapidamente, né? Então, me estranha brutalmente essa estratégia, né, de ir contra só porque é um possível adversário no futuro, né, que no caso o Dória, e além das questões com Mandetta. Então, eu acho que futurologia não vale, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que nunca o SUS teve tão em evidência como uma política de proteção e de redução de vulnerabilidade. O SUS não é gasto, o SUS é investimento, é política de redução de desigualdade ex ante, né, junto com as políticas de redução de desigualdade ex post, ou seja, as políticas de focalização. Então, quando você dá um sistema de saúde, as pessoas podem se prevenir de doenças como hipertensão, obesidade, etc., elas estão mais protegidas diante de situações como essa. E a gente não tem uma população protegida, né? Ainda bem tem o SUS, mas, de novo, a crise está mostrando as ineficiências desse sistema e as desigualdades de acesso que as pessoas têm ao mesmo, né? Então, de novo, só queria deixar bastante forte essa insistência de que o sistema de saúde é uma política pública fundamental para a redução de desigualdades, com efeito de longo prazo e com a capacidade das pessoas de estarem seguras, no sentido de seguro mesmo, seguro saúde, para enfrentar situações como essa. Sem falar na produtividade, em todos os benefícios do capital humano que o acesso à saúde de qualidade, saneamento básico, no caso, são fundamentais para essa população. É isso. Obrigada. Obrigada, Lília. Eu vou passar a palavra para o professor Maurício agora, por favor. Vamos lá. Há 2 ou 3 meses atrás, eu não hesitaria em apostar na reeleição do presidente Donald Trump, porque, como bem colocado, quando a economia vai bem, é muito difícil que se mude um presidente, né? E são poucos os presidentes americanos que não se reelegeram quando tinham uma boa economia por trás. Hoje a situação é diferente. E como a Lilian lembrou do Obamacare, essa é uma plataforma democrata, então talvez hoje exista uma chance maior de vitória democrata ou de uma eleição mais acirrada, se os democratas focarem nessas falhas, na falha do governo Trump em responder à Covid e nas falhas que existem no sistema de saúde americano, sistema público e privado, para lidar com essa emergência. No Brasil, eu gostaria de pensar primeiro nas eleições municipais. Elas vêm agora. A gente não sabe se vão ocorrer realmente em outubro, né? Precisa esperar isso, há um debate sobre isso ainda. Mas, se eu não me engano, há 4 anos atrás, quando das últimas eleições municipais, em várias pesquisas e enquetes feitas, a maior preocupação, uma das maiores preocupações da população era com relação à saúde, né? E as eleições locais, as eleições municipais, elas seguem uma lógica política local, na maioria das vezes. Isso, talvez a gente tire dessa regra os grandes centros, as grandes metrópoles, né? Em São Paulo, por exemplo, também tem
tem influência nacional. Então, essa preocupação já existia. Eu acho que essa preocupação ela está mais forte hoje por parte da população. E aí vai depender de como os prefeitos agiram e de como eles estão agindo, né? Até quando vai essa crise. Então, isso vai ser... e como está muito próximo, isso vai influenciar. Isso vai influenciar o eleitor. Então, é preciso ver como cada prefeito vai conseguir lidar em cada cidade, né, na sua cidade específica, com essa questão da saúde. E para a eleição presidencial, ainda falta tempo, mas o presidente sabe que o sucesso do seu governo depende ou dependia da questão econômica. Isso ele sabe, por mais amarrado que ele seja à pauta de costumes, ele sabe que a vitória dele só daria para um eleitorado um pouco maior, né, e esse eleitorado viria pelo êxito econômico. Como ele sabe que a eleição dele se deveu muito ao sentimento anti-PT, né? Essa percepção ele tem, né? E talvez essas medidas mais desesperadas dele, né, tenham esse fundo. Tá? Ele sabe que ele está perdendo a mão da coisa. Além de outras questões ali que já foram levantadas pelos outros professores. Então é isso. Obrigada, Maurício. Daniel, por favor, sua resposta. Eu acho que nós continuaremos a ter, nos próximos anos, políticas muito quentes, disputas políticas muito acirradas e muito carregadas ideologicamente. Tá? A minha impressão é que duas agendas que, a meu ver, nos últimos anos ficaram marginalizadas, tenderão a ascender como prioridade quase que comum. A primeira delas é o papel do Estado na reconstrução da economia brasileira. Eu creio que, com a quantidade de recursos que o Brasil e o Estado têm gastado, com o desemprego que vai aumentar, com a crise que promete reduzir o PIB brasileiro, segundo alguns, em mais de 6%. O que vem a seguir será, a meu ver, inevitavelmente, uma discussão séria sobre qual será o papel do Estado para reconstruir, para ativar essa economia que nós vamos herdar em uma situação muito frágil no país. A segunda agenda, que me parece ganhar uma centralidade maior do que nunca, é o papel do Estado na prestação dos serviços públicos, em especial da saúde pública. Eu creio que o SUS, ao longo dos últimos anos, foi tratado com uma prioridade relativamente baixa, infelizmente. E dentro do SUS, me parece que existem dois nós górdios que precisarão ser enfrentados. O primeiro deles já é mais conhecido e discutido, que é o subfinanciamento. O SUS, quando foi criado, ele foi desmembrado da Previdência, ele fazia parte de um pacote comum. E esse desmembramento retirou dele uma fonte segura de financiamento. Então, na verdade, desde o seu início, o SUS luta por recursos limitados para conseguir realizar seu potencial. Eu acho que agora, mais do que nunca, deve haver uma discussão no Brasil sobre como nós podemos aumentar as fontes de financiamento da saúde pública, considerando os riscos, o drama que essa epidemia trouxe para nós. Mas o segundo aspecto, que ainda me parece pouco debatido, mas que eu imagino que vai ganhar uma centralidade, diz respeito ao dualismo da saúde. Na verdade, a gente não tem uma saúde, nós temos duas. Nós temos a saúde pública, daquelas pessoas que dependem do SUS, e isso responde por 3/4 da população brasileira. E temos a saúde privada, de pessoas que têm plano de saúde, 1/4 da população brasileira. O que pouca gente sabe ou discute é que, no fundo, as duas saúdes são financiadas pelo Estado. Grande parte
dos recursos que são gastos para alimentar o sistema privado de saúde também vem do Estado, seja via perdão fiscal, com abatimento de tributação de pessoas que têm plano de saúde, seja abatimento tributário de instituições filantrópicas que prestam o serviço na ponta. Sem falar na compra de equipamentos de saúde, que em grande medida são subsidiados pelo Estado. Em outras palavras, as duas saúdes, em grande medida, são financiamento público. Porém, a diferença de qualidade de acesso é tremenda. Se nós temos uma preocupação de garantir saúde e qualidade para todos, e se o financiamento é uma questão central, me parece que o Brasil precisará discutir a necessidade de criar vasos de comunicação entre esses dois sistemas, para que não haja uma espécie de privilégio garantido para uma minoria. Obrigada, Daniel. Fernando, se você puder encerrar, por favor. Eu vou ser rápido, então, para a gente encerrar, já que já estamos no adiantado da hora. Eu começaria retornando um pouco para a minha fala inicial, sobre o cenário mais geral, do cenário internacional. Nós entramos nessa crise da pandemia, o grande debate na ciência política, na economia política, era sobre as crises das democracias, né? Saiu um livro por semana sobre a morte, a decadência, o fim das democracias, a crise das democracias, a emergência do populismo e os riscos que isso estaria representando à democracia. Sobretudo se esses líderes populistas poderiam aproveitar do seu apoio popular para fazer incursões autoritárias, fechar regimes, etc. E o que nós estamos observando é que alguns desses líderes têm tido bastante sucesso nessa empreitada, né? Na Polônia, na Hungria, está fechando o regime. Alguns outros países, como França, Macron está governando por decreto, né? Com base em uma legislação, acho que da época da Guerra da Argélia, né? Nem seguindo propriamente os poderes excepcionais que ele poderia obter via constitucional. Então, essa situação do ponto de vista político, para voltar à questão do liberalismo que a Lilian levantou, é bastante problemática, né? Bastante perigosa. Líderes podem, nesse momento, concentrar poderes, diminuir o poder dos outras instituições. Por exemplo, acho que o parlamento francês não está se reunindo, né? Então, você tem uma situação que é bastante preocupante, né? Tem, obviamente, várias dimensões. A incerteza é muito grande, né? Quer dizer, todo mundo fala que todo brasileiro é um técnico de futebol, né? Hoje todo mundo virou infectologista e fica estudando aqueles modelos, né, de infecção, RO0, RO1 e não sei o quê. E o que é que a gente aprende tentando estudar isso? Como nós estamos trabalhando com modelos de progressão exponencial, qualquer milímetro, qualquer 0, que você mudar no modelo tem um efeito tremendo na sua projeção. Ninguém sabe o número de infecções, né? Então, o denominador é desconhecido em todos os lugares, porque nenhum país testou muita gente. A gente ainda não sabe se tem remissão ou não, né? Se você se volta a se infectar ou não, né? E quanto tempo dura a imunidade. Então, com base nisso tudo, qualquer tentativa de fazer uma previsão sobre os efeitos econômicos da pandemia são chutes né, muito grandes, porque a variação é enorme, né? Então, para pensar qualquer questão de consequência política, você tem sempre que pensar a situação econômica. Essa situação econômica é
inusitada e inestimável, né? Ninguém consegue fazer uma estimativa, né? Então, o que significa todas as economias pararem e por quanto tempo elas vão parar e que consequências terão? Que consequências terão para o capital humano, para a sanidade mental das pessoas, ter que ficar isolado em condições adversas, né? Então, nós temos muito imponderáveis e como cada país vai responder a essas condições vai definir muito do seu futuro político e do futuro das suas lideranças, né? Com certeza, quer dizer, o que nós temos aqui no Brasil ainda de perspectiva, nós temos que levar em conta que a pandemia ainda não chegou nas populações mais pobres, né? A não ser por subnotificação, talvez que já esteja ocorrendo, mas são muito poucos casos ainda verificados nas favelas e no sistema prisional. No momento que chegar nas favelas e no sistema prisional, dado que a variável determinante é densidade, né, o número de contatos, né? Então, as pessoas que vivem aglomeradas, como em prisões, né, ali a disseminação, a infecção vai ser enorme, né? Então, a mortandade, se tudo continuar nesse modelo, vai ser enorme. Nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo e das outras metrópoles, as perspectivas são muito sombrias, são muito alarmantes, né? A pandemia chegou no Brasil pela classe A, né? E ainda está descendo, né? Então, a perspectiva é bastante sombria. E que efeito isso terá sobre a política, obviamente, depende muito das respostas que os líderes tomarem. Mas a gente está vendo no mundo inteiro, todos os líderes têm seu índice de aprovação aumentando em função dessa necessidade de uma união, da necessidade de ter uma coordenação e de ter algum comando, né? O nosso líder é o único que está perdendo apoio, né? Que vem tendo na contramão. Até o Trump teve uma leve melhora, né, de aprovação. Então, acho que qualquer prognóstico é pedir para queimar a língua, né? Pedir para se dar mal. Então, acho que nós temos que esperar e não tem muito o que fazer, né? A situação é bastante complicada, bastante difícil e tem que ser enfrentada com as armas que a gente dispõe. No Brasil não temos nenhuma testagem, né? Nenhuma. Né? Então, o que deu sucesso na Coreia foi o grau de testagem. A gente não sabe o nosso denominador. Né? Então, o número de casos que a gente tem é o número de casos que são reportados de pessoas que tiveram, que foram ao hospital porque estava na situação crítica, porque a recomendação é só vá ao hospital se a sua situação for crítica. Né? Então, nós temos um número de infectados bem maior, então a disseminação pode ser maior, e eu acho que a crise vai ser econômica. Acho que eu estou muito pessimista, acho que todas essas estimativas de 6%, que 6%? Isso é muito pouco, dado que parou tudo. Acho que a uma que eu vi agora dos Estados Unidos está dando já em 10% de queda do PIB americano. Né? Então, acho que a coisa vai ser muito dolorosa. E se a gente não tiver muita capacidade de pensar de forma diferente, e não repetir, né, esses velhos ensinamentos, né, que teve gente que falou, não, vamos investir em obra de infraestrutura. Como obra de infraestrutura se as pessoas não podem trabalhar? Então, tem que pensar diferente, né? Tem que sair e encontrar modelos diferentes. Né? Bom, acho que eleição, qualquer coisa é chute. Eu vou evitar dessa vez. Né? Ok.
Bom, eu quero agradecer aos meus colegas, professora Lilian Furquim, professor Fernando Limonge, professor Daniel Vargas, professor Maurício Fronzalha. Nós temos na quarta-feira, a gente tem mais um evento com o professor Daniel, do FGV Agro. Então, eu peço para as pessoas acompanharem aí nas nossas redes sociais a divulgação desse evento e dos próximos. A gente tem aí uma lista de temas na esteira para esses eventos, agradecer a participação de todos vocês e também fazer uma menção aqui, agradecer ao professor Joelson Sampaio, que está aí nos apoiando tecnicamente, interagindo com as pessoas no chat via YouTube, e que, enfim, idealizou essa série de seminários e está nos ajudando aqui. Muito obrigado a todos vocês e uma boa noite.